Falando hoje, vamos falar um pouco a respeito da urbanização. A urbanização a gente pode definir como o processo de surgimento das cidades. Na realidade, a cidade ela pode ser descrita como um local ou uma região com atividades específicas. O que mais vai diferenciar a cidade ou a área urbana da área rural são as atividades que ali são realizadas, independente das dimensões. Quando as cidades elas aumentaram, especialmente após a Revolução Industrial, ocorreu o crescimento rápido de algumas dessas cidades e, em razão disso, ocorreu também a interligação das cidades. Essas redes urbanas, que a gente pode definir assim, que seria a interligação entre essas cidades, deu um início ao que a gente chama de hierarquização das cidades. Ou seja, uma cidade ela está interligada a outras cidades e uma sendo dependente da outra. Com isso surgiram cidades pequenas, cidades de médio porte, cidades grandes e até mesmo cidades globais. As cidades globais a gente pode lembrar o caso de Londres, o caso de Nova York, que são cidades que polarizam o mundo. O caso de Tóquio, no Extremo Oriente, são cidades que elas têm uma influência muito grande sobre outras cidades do mundo. E temos como classificação as chamadas megacidades, cidades geralmente com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, um exemplo típico de megacidades é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Temos o caso das cidades de grandes, mas não tão grandes assim, que são as metrópoles, com mais de 2 milhões de habitantes, e cidades chamadas regionais, em torno de 400 ou 500 mil habitantes, que polarizam determinadas regiões e que outras cidades menores, de pequeno porte, dependem dessas cidades. A gente chama de hierarquia. Nos países ricos, esse processo, essa interdependência ou interligação entre as cidades ocorre de forma mais intensa. E nos países pobres ou em desenvolvimento, como o caso do Brasil, a gente percebe uma hierarquia que não é tão evidente, mas essa interligação muitas vezes é dificultada, não é tão fácil quanto ocorre nos centros desenvolvidos do mundo, nos países ricos. O crescimento rápido dessas grandes cidades, um exemplo das metrópoles, igual aqui, por exemplo, no Brasil, passou a ocorrer a interligação ou chamada conurbação. Uma cidade ela acaba se confundindo com outra. Então, talvez não se saiba nem mesmo quais são os limites mais do município, em razão desse rápido crescimento. E muitos problemas ambientais passaram a surgir, problemas sociais, nessas grandes cidades. Então, a urbanização é um processo que vem ocorrendo no mundo e continua ocorrendo, mas infelizmente em muitos casos de forma desordenada ou de forma caótica, mas é uma realidade do mundo que vivemos, especialmente do mundo globalizado.